Começa agora mais um canal INAC, trazendo os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo, com foco em ética, corrupção, integridade e transparência. Hoje, com nossos convidados, temos a presença do doutor Alexandre Barroso, especialista em direito, com ampla experiência jurídica, a advogada Vanessa Viduto, previdenciarista, mestre pela PUC de São Paulo, sócia do escritório Geller e Viduto e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. E a desembargadora Cristine Santini, consultora jurídica, árbitra, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo e fellow do CIRB. Também contamos com a presença da advogada Daniela Veltri, processualista, especializada em mercado financeiro e civil, com atuação na Febraban e no Banco Central. É um prazer recebê-los nesse programa aqui do canal INAC, no Instituto Não Aceito Corrupção, transmitido pela Rádio 365. Eu vou começar com o seguinte tema, né? O Brasil caiu no ranking global de transparência internacional, atingindo a pior nota desde 2012, ficando na 107ª posição entre as 180 nações avaliadas, com uma nota de apenas 34 pontos em 100 possíveis. A corrupção, segundo o relatório, compromete não apenas a economia, mas também políticas ambientais. Alexandre, qual o impacto desta piora na imagem do país e no desenvolvimento econômico? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos da mesa e desejar a todos um trabalho muito profícuo hoje, que todos saiamos melhores de que estamos entrando. Quanto ao tema específico, trata-se da pior nota e da pior colocação da série histórica. Segundo, como foi dito, a Transparência Internacional, parece se referir a uma situação sistêmica, inclusive nas perspectivas dos três poderes da República. É uma conjuntura, portanto, alarmante sob todos os pontos de vista. Além disso, nós podemos destacar que as piores da nota e da posição do Brasil nesse ranking enfraquecem, claro, a confiança nas instituições brasileiras, afasta investidores e prejudica a imagem do país. No cenário institucional ou internacional propriamente dito, reforça a percepção de que o Brasil apresenta ambiente de negócios instável, o que dificulta as relações comerciais e diplomáticas em geral. Já em relação à economia, é sabido que a corrupção desvia recursos, reduz investimentos e potencializa o chamado custo Brasil, tornando o país menos competitivo em todos os sentidos. Já quanto ao meio ambiente, é sabido de longa data que essas redes criminosas que têm atuado no país promovem constante tráfico de vida selvagem, ou seja, de plantas e de animais silvestres. E mais, consta até que cerca de 80% dos ativistas climáticos no mundo foram assassinados nas Américas, em especial no Brasil, no México e na Colômbia. Portanto, é muito importante frisar, deixar claro, não se esquecer que o combate à corrupção não é apenas uma questão ética, o que já seria suficientemente relevante, mas é essencial para a credibilidade e o desenvolvimento econômico nacionais, o que importa a todos. Transparência e fiscalização efetivas, por fim, são fundamentais para se reverter esse inquietante contexto, mas importantíssimo também ponderar que depende de todos nós. Verdade. Cristine, o que você acha a respeito disto? É um número muito ruim para o Brasil e algo que acaba nos marcando, né, para o mundo inteiro. Queria ouvir um comentário seu também a respeito disso. Realmente, foi uma notícia que me chamou muita atenção,
E, em seguida, eu li a notícia da AGU, em que diz que o controle está ótimo, que, na verdade, os índices estariam incorretos. O que eu costumo dizer é que os mecanismos de controle, eles têm que ser efetivos, eles não podem ter interferência política e eles não podem sofrer retrocesso. E, infelizmente, no Brasil, o que nós temos visto é exatamente o contrário. Está havendo um retrocesso no combate à corrupção. Existiu, por exemplo, um retrocesso muito grande nos processos da Lava Jato. Outro dia mesmo eu assisti a delação do Odebrecht, do doutor Emílio Odebrecht, e basta ouvir aquela delação para ver o que acontecia no Brasil de forma sistêmica, não só no governo, mas de forma sistêmica e continuada. Quando os mecanismos de controle deixam de ser independentes e passam a ter interferência política, eu acho que a consequência é essa que nós estamos vendo. Nós temos que fortalecer as instituições de forma independente. Caso contrário, nós vamos ver o país cada vez mais ficar mal no cenário internacional. Verdade. Daniela, dentro desse mesmo tema, dentro dessa mesma ideia, né, nós imaginamos assim: todo dia nós temos uma notícia nova a respeito de atos de corrupção, tá? Seja na classe política, seja na gestão até de grandes corporações, né? Eu queria que você também expressasse a sua opinião a respeito disso, até o que nós podemos fazer para melhorar, tá? E até que ponto vai esse compromisso com toda a sociedade. Primeiro, boa tarde a todos, aos ouvintes, aos meus colegas de mesa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. A corrupção é algo que ela é, infelizmente, ainda cultural no nosso país, né? E mudar a cultura não é algo simples e nem fácil. Eu acho que um ponto principal aqui é a gente conseguir fazer as pessoas entenderem os impactos que a corrupção causa para a vida delas, para o bolso delas, né? Porque eu acho que existe algo muito importante, que é o impacto financeiro, não só para as empresas, como para as pessoas físicas que acabam pagando de verdade o pato. Então, trazer a visão de que, assim, você ter um país corrupto tem um custo de investimento alto, porque quem vai investir aqui coloca este custo dentro, que você perde a credibilidade, você pode perder investimentos. Para mim é um ponto que é algo que a gente tem que começar a divulgar muito mais para conseguir fazer as pessoas entenderem de fato o impacto que isso traz. O que eu vejo e apoio aqui do que a doutora Cristine falou estamos num retrocesso do ponto de vista de corrupção no Brasil, né? Então, tivemos ali a Lava Jato, voltamos atrás vários passos, e o que se necessita hoje é uma maior fiscalização, uma maior punição de forma exemplar. E isso, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil. Muito bom. Vanessa, a lei da ficha limpa, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira contra a corrupção, pode ser alterada. O Congresso discute a redução do período de inelegibilidade de políticos condenados, que passaria de 8 para 2 anos. Essa mudança acabaria facilitando o retorno de agentes públicos afastados por corrupção e por crime. Vanessa, eu gostaria que você aproveitasse a nossa, a nossa questão anterior desse baixo ranking, né, e fizesse uma ligação com um tema como esse, né? Essa mudança ela enfraquece o combate à corrupção? Será que a tentativa de mudança já não é um dos elementos que pode ter influído nessa questão do baixo combate à corrupção? E qual o impacto dessa proposta em relação à confiança dos cidadãos no governo, na política e etc. Primeiramente, também gostaria de cumprimentar todos os participantes aqui do programa e agradecer o convite ao Dr. Roberto Liviana e ao Dr. Miné. E passando aqui a pergunta que está diretamente relacionada ao tema anterior, né, que foi discutido aqui pelos colegas, a lei da ficha limpa, ela é um mecanismo importantíssimo criado em 2010 e, para quem não se lembra, ela é fruto de uma iniciativa popular.
O que significa isso? Na ocasião, a população colheu mais de 1.600.000 assinaturas, que foi enviada para o Congresso Nacional. Em 2010 foi aprovada a Lei da Ficha Limpa. Ela veio como uma resposta da sociedade cansada e já não aceitando mais que figuras políticas envolvidas em crime, processadas criminalmente por atos de corrupção, voltassem à cena política e voltassem a manusear na cena política dinheiro público. Né? Então era muito comum sujeitos processados aí, sofrendo processos, investigações graves e condenados, muitas vezes, por crime de corrupção, novamente candidatos e reeleitos. E a lei da ficha limpa, ela veio justamente como uma resposta da sociedade extremamente importante, que mostra que ela veio através de uma iniciativa popular. E como não poderia deixar de ser no nosso país, a gente percebe um avanço e um retrocesso, um avanço e um retrocesso. Passados alguns anos, essas mesmas figuras, né, atingidas aí pelas penas aplicadas pela lei da ficha limpa, se movimentam numa forte pressão, e aí com essa proposta de lei para reduzir a pena de inelegibilidade de 8 para 2 anos. E essa tentativa de redução, ela tem endereço certo, porque essa lei foi proposta, esse projeto de lei foi proposto logo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos até 2030. Então, ela tem o propósito justamente de vir a beneficiar especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o autor dessa lei não esconde isso e diz isso abertamente. Ele, no seu entendimento, entende que 8 anos é um prazo excessivo para a figura pública ficar fora, aí mesmo ter sido condenada. Eu penso que isso é muito ruim, que é um retrocesso, que isso endossa esses índices terríveis de país corrupto que mal combate a sua corrupção. Eu acredito que a sociedade precisa fazer pressão. É claro que a inelegibilidade não é o único mecanismo de combate à corrupção, né? O fortalecimento das instituições, o fortalecimento das instituições de controle é extremamente importante. A informação da população e o voto é um dos mecanismos mais importantes também de demonstrar o seu inconformismo e a sua não aceitação com essa postura corrupta. E eu penso que, como essa lei tem nome e endereço, essa proposta de lei, ainda que ela venha a ser aprovada, ela vai ser decidida no Poder Judiciário, porque ainda vai, se ela vier a ser aprovada, essa redução de 8 para 2 anos da inelegibilidade, vai haver uma discussão se ela vai ou não ser aplicada retroativamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e novamente a gente vai ver o judiciário aí num ambiente belicoso com a classe política. Então, eu aguardo, espero e me junto à população no sentido de fazer pressão e divulgar que esse importante mecanismo de combate à corrupção não venha a ser deturpado. E olha, se a gente parar para pensar, 2 anos é um período tão curto, ele não faz jus nem a uma legislatura que é de 4 anos, né? Tanto a do executivo quanto a do legislativo. Então, eu penso que é fazer aí letra morta desse importante mecanismo de combate à corrupção. Espero que isso não passe. Muito bem. Mudando um pouquinho o tema, mas ainda dentro dos mesmos fatos, né? A máfia das creches é um escândalo que envolve suspeitas de desvio de verba na educação infantil. Teve um novo desdobramento. O atual prefeito da cidade de São Paulo recorreu ao STJ para tentar barrar as investigações da Polícia Federal. Tá? Dizem que também as investigações internas já teriam sido arquivadas, né, pela Corregedoria da Administração Pública. Paralelamente, e aí já um ato diferente, né, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer aumentar a transparência do repasse de emendas parlamentares para as ONGs, um setor frequentemente questionado pelo uso indevido de recursos públicos. Eu pergunto para a Cristine como equilibrar a fiscalização e repasse eficiente desses recursos, e esse tipo de atitude
Ou seja, quem eventualmente possa estar sendo citado ou investigado tem poder para anular ou para arquivar determinadas investigações? Faço uma pergunta quase que óbvia, né, Cristine? Na, na verdade, eu gostaria de transformar isso daqui numa coisa até mais ampla. Não só no poder público, mas no privado também, no setor privado. Não adianta haver mecanismos de compliance, anticorrupção, antissuborno, de fachada. E isso no Brasil existe muito. Existem empresas, por exemplo, que são benchmarking de compliance. Só que na hora que nós vamos ver, elas estão envolvidas em grandes escândalos de corrupção. No poder público, a mesma coisa. Existem os mecanismos de controle, existem os mecanismos de controle. Mas esses mecanismos de controle têm que funcionar. Eles não podem ser mecanismos de fachada. E o que nós vemos no Brasil ainda é uma falta de maturidade muito grande com relação a esses mecanismos de controle, que não têm independência, têm interferência política, e por isso nós vemos isso, a própria pessoa arquivando, né, indiretamente, algo que lhe traria algum malefício. Eu acho que nós temos ainda que, no Brasil, crescermos no entendimento de como realmente instituir mecanismos fortes e independentes para que isso não ocorra. Transparência é fundamental, porque a partir do momento que existe transparência em qualquer instrumento, é possível fiscalizar. É possível fiscalizar e a própria pessoa que está praticando o ato, ela saberá que haverá transparência do ato que ela está praticando. Logo, ela vai, se tiver algum interesse espúrio, talvez ela pare, ela não faça exatamente por causa da transparência. Nós temos que realmente modificar a cultura total da sociedade brasileira, porque o que nós vemos é políticos condenados a 400 anos de prisão que, de repente, fazem blog. E isso, com a população, acaba afrouxando todos os instrumentos. O exemplo é muito importante. Legislação feita direcionada a uma determinada pessoa, isso está errado. Paralelamente, desmonte por problemas processuais de coisas que corrupção realmente era muito escancarada. É uma situação muito, muito difícil. Eu acho que o Brasil tem que ter mais maturidade. Verdade. Vanessa, dentro dessa mesma ótica, o governador do estado acertou nessa medida de aumentar a transparência quanto aos repasses do terceiro setor, né? E se essa medida, como é que ela poderia ser implementada de uma maneira que a sociedade pudesse também fiscalizar? Porque isso fica, de certa forma, na mão dos tribunais de contas, né? E também das assembleias legislativas, né? Como é que a gente poderia participar mais, ou seja, fiscalizar mais essas questões? Então, sem dúvida que a transparência é o principal forma, você dá transparência, é a principal forma de você permitir a fiscalização e o controle, inclusive pela sociedade, né, Miné? Isso me fez lembrar aqui, quando essa lei da transparência foi aprovada e os entes públicos começaram a divulgar nos sites os salários dos servidores. E é importante, porque a população precisa entender, até para desmistificar também, não achar que o servidor. Porque também existe o outro lado, né? Achar que o servidor ganha ali fortunas e está mal servindo a população, enfim. Então, eu penso que a transparência, a divulgação de informações é um mecanismo da maior importância, e o governo do estado precisa pensar em como fazer com que isso se efetive, né? Não adianta ficar só na fala, não adianta ficar só no papel e essa transparência não ser efetivamente aplicada e efetivada. Talvez nesses portais da transparência, enfim, disponibilizar a população e a sociedade de uma forma, num linguajar mais acessível, para que possa haver esse controle, essa cobrança da população. Alexandre, dentro desse mesmo tema, né, nós temos algumas situações que acabam afetando
né, a própria credibilidade da classe política, né, à medida que quem comanda não dá exemplo, né. Gostaria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão da imagem da classe política e até que ponto isso pode ser revertido, né, com educação ou com formações específicas, né. Nós somos cientes que talvez 85% da classe política é composta por bacharéis de direito, advogados, né, pessoas conhecedoras da lei, né. Alexandre, faz um comentário sobre isso, porque eu acho bastante interessante, né? O que está acontecendo? A formação é ruim ou, eventualmente, nós estamos entrando num outro momento? Você está mudo. É, você precisa. Tá. Eu gostaria de falar um pouquinho em complementação, que já foi falado no painel anterior. Para mim, só funciona se forem estabelecidos critérios objetivos e rigorosos para o recrutamento das pessoas que vão atuar nesses órgãos públicos. Enquanto não houver muito rigor e critérios objetivos para o recrutamento de todas as pessoas que atuam em todas essas empresas públicas e órgãos públicos para fiscalizar esse dinheiro, não vai resolver. O que me leva já para esse segundo tema seu. É fundamental que tenha critérios públicos, critérios, como se fala, republicanos, objetivos e rigorosíssimos para o recrutamento das pessoas para todos esses órgãos de fiscalização. A legislação às vezes é melhor, às vezes é pior, mas o que resolve é o ser humano que está lá com a cadeira, não é mais caneta, agora é o teclado, né? Tem pouca caneta hoje em dia, que vai resolver o assunto. Pode ser a melhor legislação do mundo, mais avançada, mais criteriosa. Se a pessoa que tem o poder de aplicar não tiver a vontade técnica, não vai. Quanto agora sua pergunta diretamente formulada a mim, isso parece ser uma questão cultural, porque a gente vê em todos os cantos que um critério seletivo de ética, de legitimidade e até de legalidade. Os políticos são eleitos pelo povo. E o povo sabe que essas pessoas são desse jeito. Na maioria das vezes, é consciente por pretender algum benefício pessoal por alguém da sua família. Em determinados países que não tem isso, é mais fácil de controlar a questão de corrupção, de transparência, de estabilidade. Mas enquanto não houver uma mudança significativa de cultura pelo mérito propriamente dito, isso leva décadas, leva gerações. Para que você entenda que a pessoa exerce o mundo público, tem que ter o compromisso com o público, a coletividade, isso não vai se resolver. E passa também, evidentemente, pelo rigor dos órgãos do judiciário, em sentido amplo, que julgam quaisquer desvios de conduta como esse. Enquanto acontecer, como foi dito aqui, flexibilização na interpretação de comportamentos, como tem acontecido ultimamente, desde o ano passado, principalmente, não vai. O exemplo tem que vir de cima sempre, inclusive nas nossas famílias, nas nossas casas. Mas é preciso criar um ambiente de temor das consequências de práticas antiéticas e ilícitas. Enquanto não tiver esse temor e não tiver quem aplique, e fundamentalmente não alterar a cultura do povo, que é quem vota, quem põe as pessoas nos âmbitos maiores administrativos e legislativos, isso não se resolverá. Caminho, né? Daniela, ainda dentro, a Polícia Federal indiciou desembargadores, juízes e advogados no Maranhão por um esquema de venda de sentenças. Essa denúncia levanta preocupações sobre a integridade do sistema judiciário, que deveria ser um dos pilares de combate à corrupção. Inclusive, essa não é uma notícia isolada. Nós tivemos ainda nos últimos 6 meses, várias outras denúncias envolvendo magistrados, advogados, o que é algo bastante complexo. Daniela, quais são os riscos para o Estado de Direito
quando a própria justiça se torna alvo de investigações por corrupção. Francisco, olha só, quando a gente vai até o Poder Judiciário, o que se espera do Poder Judiciário é imparcialidade na decisão que será conferida ao que foi apresentado ali ao Judiciário. Na medida que você tem atos de corrupção como esse, a imparcialidade cai por terra. A imparcialidade caindo por terra, cai a democracia por terra. Porque a imparcialidade faz parte da democracia. E aí a gente tem todas as consequências de não termos nenhuma credibilidade, seja interna ou por política externa, né? Ou externamente. E aí eu volto ao ponto original que eu falei, que além da questão cultural, eu sempre bato muito aqui em todos os programas que eu participo, que é um país que não tem investimento em educação jamais irá para frente. E aí educação em amplo senso, né? A educação da população nas escolas, a educação enquanto respeito, a educação em relação ao senso de coletivo que falta no Brasil. O brasileiro hoje ele não tem um senso de coletivo, ele olha para o umbigo dele, e desculpa essa situação extremamente crítica, mas ele olha para o umbigo dele, se olhou para o umbigo está tudo certo, ok. O que isso vai causar na coletividade e na nação, ninguém está preocupado em nenhuma das esferas. Então, acho que o meu ponto aqui é, de fato, você ter a supressão total da imparcialidade, a quebra da democracia, a falta de confiabilidade no poder judiciário. Claro que isso são casos que eles não têm sido tão isolados, mas eu não vejo, pelo menos não por enquanto, essa é uma visão minha, de que o judiciário inteiro esteja comprometido. O judiciário é um órgão extremamente respeitável, e assim continua. Infelizmente, como em todo lugar, a gente pode ter pessoas que agem dessa forma. E aqui, mais uma vez, vem a questão da transparência, né, que a Cristina e a Vanessa citaram, que é extremamente importante. Foi feito isso, foi investigado. O que acontece daqui em diante? Né? Qual a transparência em relação à punibilidade? Porque não adianta você pegar esses magistrados e aposentarem, porque eles vão continuar tendo retorno financeiro, a vida deles segue, e quem foi afetado por isso? Né? Quem cobre o prejuízo de quem foi afetado por decisões, né, decorrentes de corrupção? Então, para mim, aqui tem muita questão da transparência e da punibilidade. A punibilidade, de fato, ela precisa exemplar para que, como disse o Alexandre, seja um ato de coibição de novas práticas. E, de novo, educação do povo, educação cultural, educação de nação. Para mim, isso tem um impacto gigante. Verdade. Cristine, dentro dessa grave denúncia, né, na realidade não é isolada, nós precisamos respeitar o devido processo legal, né? Certamente nós temos desembargadores, juízes, advogados, que eventualmente, por conta da investigação, já foram condenados pela sociedade, né? E aí eu pergunto para você, assim, qual o cuidado que a sociedade também deveria ter em relação a essa questão, essa separação de joio e trigo, né? Porque certamente, se alguém for inocentado no meio dessa investigação, o nome, a integridade dessas autoridades, elas já foram, né? Ou seja, qual o cuidado que se deve ter em relação a isso? E, ao mesmo tempo, seria muito interessante que você explicasse para os nossos ouvintes como é que funciona a investigação no âmbito correcional dentro do judiciário, né? Qual o rigor disto? Isso é um ponto bastante interessante. Eu fui juíza no estado de São Paulo durante 34 anos e me aposentei como desembargadora numa Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. E eu vejo com muita tristeza casos de corrupção dentro do Poder Judiciário. É possível negar a existência desses casos de corrupção? Não, não é possível negar. Por outro lado, eu vejo também com muita alegria que esses casos estão sendo investigados, porque esses casos devem ser investigados. As pessoas que cometem corrupção, quando no exercício de uma função, como uma função da magistratura, elas devem ser severamente punidas.
mas é óbvio que nós temos que ter o devido processo legal. É preciso que haja uma investigação, que essa investigação seja séria, que ela não seja direcionada, que se dê possibilidade de defesa, e isso as corregedorias têm realizado. O problema que existe, muito sério, é que quando um juiz pratica um ato de corrupção isolado dentro de um sistema, ele contamina o sistema. Porque ninguém diz o fulano de tal praticou um ato de corrupção. Todo mundo diz o juiz, o desembargador cometeu o ato de corrupção. A mesma coisa o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, se envolve a instituição. Isso mancha a instituição, é uma tristeza para a instituição e para todos os milhares de outros juízes do Brasil inteiro que trabalham vertiginosamente, um número de processos absurdo que nós temos no Brasil e que tem contaminada a função deles porque o outro praticou o ato de corrupção. Mas nem por isso é possível não investigar. Portanto, essa investigação tem que ser rigorosa, ela é rigorosa, as corregedorias atuam muito, as pessoas não têm noção, mas os processos das corregedorias são sigilosos, inclusive para que se preserve o magistrado ou o membro do Ministério Público de uma eventual acusação falsa. E nós temos que pensar num outro lado da moeda. Eventualmente, uma acusação dessa pode ser utilizada para retirar um julgador que eu não quero no processo. Eu vou fazer isso porque este juiz não me interessa. Eu quero um outro juiz que eventualmente vá dar razão à minha tese no processo. Então, existe um jogo que tem que ser muito equilibrado de investigação, punição e respeito à própria imparcialidade do magistrado, para que ele possa julgar sem ter medo de ser investigado por uma acusação falsa. Então, são duas coisas muito importantes. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, eu gostei demais da fala da Daniela, dizendo sobre educação. Eu acho que investimento em educação de base mudaria o país em 20 anos. Daqui 20 anos nós teríamos um novo Brasil. Só que, infelizmente, nem sempre isso é interessante para alguns políticos. Eles não querem que a população comece a pensar uma educação que realmente ensine as pessoas a pensar, não doutrine as pessoas a pensar de um jeito X ou de um jeito Y. Então, educação de base forte e realmente correta mudaria o país em uma geração. Verdade. Vanessa, numa sociedade onde existem corruptos, existem corruptores, né? E dentro dessa ideia dos corruptores, né, numa situação como essa gravíssima, envolvendo advogados, envolvendo membros do judiciário e tudo mais, o que se pode fazer de diferente, não só para coibir esses desmandos, esses abusos, esses malfeitos, né? O que se pode fazer para eliminar a possibilidade de existência dos chamados corruptores? Eu vou até aproveitar aqui e fazer um pequeno merchandising, né? Eu estou assistindo recentemente uma série chamada Sintonia na plataforma Netflix, né? Simplesmente citando sobre o mundo do tráfico, sobre o crime organizado e sobre a absoluta impunidade, né, dentro dessa classe, seja ela política, seja ela do crime, envolvendo membros de diversos poderes, né? Gostaria que você fizesse um contraponto a respeito disso. O que pode ser feito? Eu acho que tem dois aspectos importantes que já foram comentados pelas colegas e concordo integralmente com a fala de ambas. O primeiro deles, que é a fiscalização, e a doutora Cristine bem trouxe da experiência, da vivência dela, como as corregedorias agem e agem fortemente, fiscalizam e atuam. Mas tem um outro ponto que é muito importante também, e que talvez nesse aspecto a gente ainda esteja falhando, que é em relação à punição dessas pessoas que são comprovadamente participam desses atos de corrupção, não só os entes públicos ou os magistrados, no caso específico aí da notícia,
E também, obviamente, os corruptores, né? Você está trazendo aqui a questão dos corruptores, mas aí eu aproveito para voltar aqui um pouquinho e conversar a respeito da punição. Por que que ainda existe a aposentadoria compulsória como penalidade, entre aspas, para um magistrado que é investigado por um ato de corrupção, ao invés da perda efetiva do cargo e a perda, inclusive, do direito à aposentadoria, se ele não tiver reunido requisitos para isso como um servidor comum, né? Porque isso sim representaria um verdadeiro temor e uma punição efetiva e eficaz com caráter pedagógico para evitar esse tipo de conduta, né? Muito embora eu imagino que essas pessoas que façam atos de corrupção recebam quantias tão altas que a própria aposentadoria e o salário de magistrado acabam ficando aí perdendo a importância. Mas eu não entendo por que que ainda existe enfim, essa falta de punibilidade eficaz, efetiva, e a gente vê inúmeros casos de juízes envolvidos, né? Claro que não estou generalizando de forma alguma, tenho o maior respeito pelo Poder Judiciário e acho sim que é exceção, mas que são apenados como uma aposentadoria compulsória, ou seja, com dinheiro dos cofres públicos pagos pelo contribuinte, e isso não é uma verdadeira pena, né, de modo a evitar. E é claro que os corruptores também precisam sofrer penas verdadeiras, e acredito que a legislação até tem um arcabouço jurídico mais gravoso para os corruptores do que no caso aí dos magistrados. Então, acho que a legislação merece uma revisão, merece um amplo debate para que a pena também sirva como prevenção para essas práticas. Aí eu não sei qual que é a opinião dos colegas. Eu gostaria até de ouvir a doutora Cristine sobre esse Cristine, assunto. deixa eu aproveitar, vou voltar a palavra para você, porque, na realidade, não se tem uma explicação muito precisa sobre a questão da aposentadoria compulsória, que muitas vezes ela é desvirtuada, né, na sua aplicação, mas ela, quando criada, teve um objetivo. Eu gostaria que você explicasse, porque isso confunde a opinião pública. Eu acho que é muito importante que você firmasse uma posição a respeito disso. Na verdade, o que existe, e isso é muito importante de definir, existem duas áreas. Existe a área administrativa, existe a área penal. A área administrativa prevê a aposentadoria compulsória exatamente para garantir a independência do magistrado, para que ele não seja punido administrativamente com a perda do cargo num desvirtuamento da atividade administrativa, de uma maneira de controle. E isso independe da área criminal, porque ele pode ser aposentado compulsoriamente aqui, mas paralelamente ter um processo crime por corrupção. Se ele for condenado nesse processo crime de corrupção, a perda do cargo é automática. Tá? Existe a perda do cargo decorrente da condenação criminal. Então, quando se diz, o magistrado não pode perder o cargo, sim, ele perderá. Ele será aposentado compulsoriamente, administrativamente, que é muito mais rápido, normalmente, até para tirá-lo da carreira, tá? Então, tire da carreira. Enquanto isso, ele será processado criminalmente e, se condenado criminalmente, ele perderá o cargo, tá? Então, existe uma falta de entendimento como o juiz não pode perder o cargo de jeito nenhum. Sim, pode sim, e vários já perderam. Existem juízes presos até hoje, tá? Que foram condenados criminalmente, eles foram presos, perderam eles perdem a aposentadoria compulsória, inclusive. Tá? Então, existem dois âmbitos, né? Eu, particularmente, entendo que uma perda de cargo administrativa é um risco para a sociedade, porque essa perda de cargo pode ser aplicada de uma maneira desvirtuada, infelizmente. Perfeito. Alexandre, gostaria que você fizesse dois comentários, na realidade. Eu vou citar aqui uma notícia e também gostaria da tua opinião a respeito do que nós acabamos de falar. Tá? Mas a agência americana USAID repassou milhões de dólares para organizações não governamentais brasileiras. O financiamento estrangeiro de entidades nacionais levanta questionamentos sobre transparência e possíveis interferências políticas.
Inclusive, o atual governo americano parece que está suspendendo essa verba para o mundo inteiro, né? Aí eu pergunto para você, Alexandre, existe risco dessas doações influenciarem políticas públicas ou interesses internacionais no Brasil? Mas antes eu queria que você fizesse um contraponto a respeito dos temas que nós falamos anteriormente. Bem, tudo que foi falado, eu concordo com o que a Cristine falou, que é uma informação valiosíssima para a sociedade. O que se percebe hoje é que o judiciário não é perfeito, nenhuma instituição é perfeita, mas virou a bola da vez. Tudo que passa pelo judiciário agora toma proporções monumentais e sempre negativas, sempre pejorativas. É óbvio que isso é uma minoria apertadíssima, embora aconteça a corrupção em todo o setor da sociedade, do país e do mundo. Até nos países escandinavos tem. Agora é importante entender que essa questão, que é muito importante, faço questão de dizer, da possibilidade, da legalidade da perda do cargo por magistrado. Agora, para que ele tenha de fato a independência, a autonomia, possa exercer tranquilamente o seu ofício, ele precisa de algumas garantias. Se não se comportar bem, a ponto de ser condenado criminalmente, ele perde o cargo, perde a aposentadoria, perde tudo. Mas o que a imprensa fala é de uma generalidade que não perde nunca. É vitalício, né? É o que se fala, isso é uma coisa muito ruim, a informação distorcida de uma realidade. Agora, às vezes acontece, isso é difícil, muito difícil, de controlar o julgamento pelos próprios pares. As corregedorias são compostas de pares do desembargador que está sendo investigado. É difícil para eles esse tipo de relacionamento. Eu já conversei bastante sobre esse caso recente, com pessoas, etc. As pessoas com quem eu conversei, ninguém está acreditando. Com toda sinceridade, com pessoas corretas, sérias, honestas, ninguém está acreditando nessas acusações aí desse desembargador que está falando. Pessoas corretíssimas, que eu tenho a maior, eu tenho a maior atenção, maior respeito, maior consideração. Só tem que dar o direito à pessoa, o cidadão, de se defender. E aí só depois, em última instância, que ele é ou não é condenado. Está na Constituição isso, inclusive. Aí a importância do CNJ de ser, como já tem um distanciamento dos tribunais, e é muito mais composto de pessoas da sociedade, a gente sabe a composição do CNJ, ser mais eficiente, mais rápido e ser também mais duro nessas decisões. Porque, de novo, é compreensível a dificuldade de se julgar pares. Agora, se for realmente constatado que o magistrado serve para o Ministério Público, serve para qualquer carreira pública, na verdade, de fato cometeu crime, ele vai ser fatalmente condenado, vai perder o cargo e todos os benefícios decorrentes do cargo. Isso tem que ser muito bem compreendido, sempre garantindo ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e todos os meios a eles inerentes. A gente tem casos, inclusive, né? Não precisa citar agora, a gente nem tem tempo de magistrados que já tiveram suas imagens prejudicadas e foram absolvidos em duas instâncias, e depois foram processar também os órgãos de imprensa que se excederam nas matérias. Para isso também é muito importante o equilíbrio da imprensa. Da rede social, infelizmente, não dá para controlar, mas a imprensa dá para controlar e ser controlada espontaneamente. Agora, quanto à pergunta propriamente dita. A rigor, financiamento estrangeiro de ONGs pode sim influenciar negativamente políticas públicas de interesse nacional e até atender a interesses internacionais. Infelizmente, o manuseio do dinheiro, desde que ele foi criado, pode ser deturpado para objetivos inconfessáveis, às vezes até confessáveis. Então, isso sim pode. Apesar, embora esses repasses possam viabilizar projetos relevantes, é sempre isso que se tem em vista, há riscos de interferências em decisões soberanas, especialmente, como foi proposto, nas áreas como meio ambiente e economia, principalmente no Brasil, meio ambiente e economia. Agora, a principal preocupação, como já foi falado em praticamente todas as questões de hoje, é a falta de transparência na destinação desses recursos. Porque pode, em última análise,
em um desvio de finalidade, comprometer a autonomia do país sobre determinadas questões relevantes, inclusive sob viés ideológico. E aí, quando eu falo em viés ideológico, como também já falaram aqui do Trump, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. A economia, o dinheiro, é sabido que interfere muito, inclusive, na imposição, direta ou indireta, clara ou obtusa, de questões ideológicas. E também, claro, abrir espaço para agendas externas que não são do interesse propriamente da nação, das pessoas que aqui residem. Financiamentos externos não são necessariamente um problema. Muitas vezes são soluções, já que o país não tem todos os recursos, a gente sabe. Mas precisam ser efetivamente regulamentados, efetivamente fiscalizados, como eu falei há pouco, por pessoas que são levadas aos cargos com critérios técnicos. A gente sabe o que está acontecendo, desculpa, eu tenho que falar, mas todo mundo sabe do atual governo federal. Existe uma lei específica federal que exige critérios técnicos para o recrutamento dessas principais empresas públicas nacionais e estão dando toda sorte de interpretação subjetiva para permitir que pessoas não técnicas, mas com comprometimento político, assumam esses cargos de enorme, enorme importância. Então, para se garantir que atendam aos verdadeiros interesses nacionais e não determinadas ideologias, nem principalmente de agentes estrangeiros. Sempre, na minha opinião, passa por critérios objetivos, critérios rigorosos, critérios científicos, já que a gente está falando, inclusive, de meio ambiente, tem muito de ciência no meio ambiente. Tem pouco, ou deveria ter pouco de política, deveria ter muito de ciência. Ciência verdadeira, como também, recentemente, nós tivemos tantos problemas aqui no Brasil com a saúde pública por negativação da ciência. Agora, para encerrar, pode sim, como tudo que envolve dinheiro, interfere sim, tudo que envolve ideologia também pode, inclusive nos interesses superiores da nação. Perfeitamente. Vanessa, agora uma pergunta específica para você, você que é especialista na área previdenciária, né? A nona turma recursal de São Paulo determinou que a aposentadoria deve ser calculada a partir do fato que gera incapacidade permanente. Qual o impacto disso para os segurados? E essa diferença vai ser expressiva, né? Por que que essa discussão ela é tão presente, tão atual, né? Queria que você fizesse esse comentário. Miné, desde do finalzinho de 2019, né, especificamente 13 de novembro de 2019, quando a reforma previdenciária entrou em vigor, o judiciário se viu às voltas com um número expressivo de demandas discutindo as aposentadorias por incapacidade permanente, né? Elas mudaram, esse benefício mudou inclusive a nomenclatura, deixou de se chamar aposentadoria por invalidez e passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. O que aconteceu nessa reforma do final de 2019 que atingiu tanto os segurados do INSS quanto os servidores públicos? A aposentadoria por invalidez, ela era calculada da seguinte maneira: era necessário que o segurado tivesse uma carência de 12 meses, pelo menos, de contribuição, com exceção de algumas doenças graves listadas, como câncer, cardiopatia grave, Parkinson e outras. Mas uma vez com 12 meses de contribuição, que é a carência, fazia-se uma média aritmética dos salários de contribuição, que nada mais são do que as remunerações. A partir de julho de 94, 80% das maiores contribuições até a data da incapacidade aplicava-se, daí sobre essa média aritmética, aplicava-se um coeficiente de 100%. Então, traduzindo aqui para o português, o segurado se aposentava com 100% da média dele. E nesse período que entrava na média aritmética, 20% das piores contribuições eram desprezadas. A partir da reforma, o cálculo mudou completamente. A partir da reforma, você não despreza mais 20% das piores contribuições, e você gera esta média, então você tem o primeiro passo de gerar a média, que vai pegar 100%
de todas as remunerações de julho de 94 até a data do fato gerador. E sobre essa média, aí vem o maior redutor. Você vai aplicar um coeficiente que é de 60% a partir dos 15 anos de contribuição para a mulher e a partir dos 20 anos de contribuição para o homem, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição. Ou seja, para que a mulher tenha os mesmos 100% da média das suas remunerações anterior à reforma, ela tem que ter trabalhado 35 anos e o homem 40 anos. Isso num benefício que tem por pressuposto a imprevisibilidade, porque quando você se aposenta por invalidez, você foi acometido de algo imprevisível, de uma doença incapacitante, de uma, enfim, de uma anomalia que não te permite mais exercer tua atividade laboral. Então, o cálculo passou a ser absurdamente desproporcional e diferente a partir do dia 13 de novembro de 2019. E para mostrar um pouco mais aí a inconsistência dessa nova legislação, o benefício de auxílio-doença, que benefício por incapacidade temporária, ou seja, aquela pessoa que ainda não está permanentemente incapacitada, mas ela recebe um benefício temporário, que é um benefício que muitas vezes precede a aposentadoria por invalidez, ele tem um coeficiente de 91% da média das remunerações. Então, a pessoa adoece, pede um auxílio-doença, porque no primeiro momento ela não sabe quanto tempo aquela incapacidade vai permanecer, e aí ela tem um coeficiente de 91% da média dos salários, mas quando aquela doença se torna definitiva e permanente e é constatado que ela não pode mais retornar para o mercado de trabalho, o benefício dela pode cair para 60%, porque a aposentadoria por invalidez, se o sujeito tiver 15 anos, no caso a mulher, ou 20 anos de contribuição, no caso o homem, ou menos tempo, vai ter 60% da média. Então, o judiciário passou a receber uma enxurrada de ações discutindo qual é o momento que esse fato gerador, que essa incapacidade eclodiu, porque o momento do fato gerador vai definir o momento do cálculo. Né? E muitas vezes algumas situações injustas vão acabar acontecendo, porque se você parar para pensar que a nossa população, na grande maioria hoje atendida pelo sistema público de saúde, muitas vezes não consegue se documentar suficientemente para chegar numa perícia do INSS e não ter, inclusive, a informação que essa data vai mudar completamente o seu futuro do seu benefício permanente, do seu benefício vitalício, né? E ela vai parar numa perícia e aí muitas vezes o fato gerador é fixado posteriormente e ela precisa ir para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, então, olhe com maior cautela para a data do fato gerador e aí mesmo que o Poder Judiciário preparadíssimo também, com peritos nomeados e tudo mais, essa discussão muitas vezes não acaba numa discussão justa, né? Essa é a grande verdade. Mas o Poder Judiciário tem fixado aí suas teses corretamente, dizendo que o que vai valer para a data do cálculo é a data do fato gerador da doença. Então, se você, nesse caso específico, é um sujeito que estava internado, hospitalizado, saiu do hospital recebendo ainda o benefício temporário de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, não se recuperou, então constatou-se que era caso de invalidez, mas posteriormente à reforma da Previdência Social. Então o Judiciário vem e diz, o fato gerador, que foi o momento da internação, é anterior à lei, então o cálculo é o cálculo anterior à reforma, que é um cálculo muito mais benéfico. E a reforma da Previdência trouxe uma série de discussões nesse sentido, essa não é a única. Temos aí também as pensões por morte, as aposentadorias especiais, mas que bom que temos o Poder Judiciário também para socorrer os segurados e aplicar o direito de maneira mais justa e isonômica quando esse tipo de lesão acontece. Perfeito. Daniela, o presidente dos Estados Unidos tem todo dia divulgado uma novidade, né? Seja retalhando e taxando os países a respeito de guerra comercial, né? Seja participando, né, do chamado Super Bowl, e lá é uma das maiores audiências do mundo, né? Mas uma das principais medidas, né, Donald Trump ele suspendeu a lei que pune empresas americanas
por corrupção no exterior. Isso pode incentivar práticas ilícitas no mercado global? Ou seja, acabou o compliance? Né? Essa é uma primeira pergunta. E é muito sério, porque toda a política de compliance ela está ligada, né, às boas práticas, ao comércio lícito. Né? O que vai acontecer a partir dali? Bom, Francisco, o que vai acontecer ainda é uma dúvida, né? Mas o que eu vejo da seguinte forma: ele pode até ter acabado com a punibilidade ali, e eu acho que isso é temporário, né? O que é importante é que os países aonde essas empresas operem mantenham, de fato, todo o aparato e toda a regulamentação necessária para que seja feito compliance, para que tenha as medidas anticorrupção, para que se tenha fiscalização, para que se tenha transparência, para adotar todas as medidas necessárias no país onde isso ocorreu, né? Não acredito que isso seja... Eu não li toda a regulamentação, todos os motivos que ele soltou para fazer isso, então não posso dar uma opinião 100% fidedigna em relação ao ato dele. Existe, em contrapartida, países em que você, para operar, é necessário agir dessa forma, e aí a gente tem uma discussão efetivamente de ética e moralidade de você querer atuar ou não nesses países. Por outro lado, quando é uma atividade que a empresa age por corrupção em países em que tem regulamentação, transparência e punição severa, essa empresa acaba não conseguindo trabalhar neste país ou exercer suas atividades. Então, de fato, acho que a gente tem que acompanhar um pouquinho mais do desenrolar desses fatos e manter com as empresas que aqui trabalham, que aqui tenham filiais ou estejam instaladas, que, de nossa parte, pelo menos no Brasil, a gente cumpra toda a regulamentação necessária para compliance e puna aquilo que seja ato de corrupção. Perfeitamente. E os nossos assuntos vão seguindo, né? O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que, de forma polêmica, que os atos de 8 de janeiro já estão superados e destacou que agora, embora os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 tenham sido uma agressão inimaginável, as instituições assim não podem ser classificadas como uma tentativa de golpe de Estado. Mas eu vou acrescentar a seguinte notícia, né? Em entrevista para a rede Globo News, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, informou à sociedade que foram tentados vários acordos com os condenados e com os investigados no sentido de prestação de serviços e, inclusive, com a possibilidade de cursar um curso de democracia. Cristine, eu sei que é muito complicado dizer se houve golpe ou não houve golpe, isso está sendo objeto de investigação, mas essa atitude do presidente da Câmara, ela pode ser considerada como desanimadora diante de fato tão grave? Eu, particularmente, acho que o Brasil precisa de um reset. Existe realmente o que aconteceu, uma balbúrdia, destruição de objetos assim, históricos dentro do Planalto, dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso, obviamente, não tem nenhuma justificativa e merece punição. Quanto à classificação desses atos como atos atentatórios à democracia e um golpe do Estado, eu acho que nós temos que separar o joio do trigo. Se realmente houve um grupo que queria praticar um golpe de Estado, esse grupo tem que ser punido exemplarmente, porque realmente... Mas para isso tem que haver prova, tem que haver ampla defesa, tem que haver tudo. Classificar isso de uma forma generalizada como golpe de Estado, de pessoas que estavam lá na praça, atos que, a meu ver, são muito discutíveis se podem ser considerados como golpes de Estado ou não, acabou criando uma situação no Brasil que hoje eu vejo como insustentável. Então, eu acho muito importante que o Brasil dê este reset. E
comece realmente largar as paixões políticas e julgar a coisa de uma maneira muito, muito fria, muito sensata, para se verificar, isso daqui é realmente grave, isso aqui tem que ser punido. Esta outra conduta realmente não tem cabimento nenhum, alguém está condenado a 14 anos de prisão, quando nós temos traficantes, etc., tal, que são liberados em audiências de custódia. Isso criou no Brasil uma situação muito ruim. Eu acho que nós precisamos desse obséquio, e talvez seja essa a intenção dele. Eu não sei qual vai ser o resultado, não dá nem para discutir, não dá nem para dizer quais serão as implicações políticas, jurídicas, etc. Mas eu acho que o Brasil precisa começar a discutir a situação de uma maneira mais ampla e com todas as vertentes políticas, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Todos têm que se manifestar, e se manifestar de forma livre, como deve ser numa democracia. Muito bem. Nós estamos concluindo o nosso programa. Eu agradeço o Alexandre, a Vanessa, a doutora Cristine, a doutora Daniela. Sempre um prazer contar com vocês. Vocês estão sempre convidadas. E nossos ouvintes, esse foi mais um programa do canal INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, aqui com a Rádio 365. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Até a próxima quinta-feira.